Por favor, se você tem a Bíblia em mãos, abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Marcos 4, 35. Uma passagem bem conhecida. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, a vida dos discípulos com Jesus era uma coisa gloriosa, era uma coisa magnífica, era uma coisa extraordinária. A cada anoitecer, eles iriam dormir com uma expectativa, a expectativa do novo dia raiar, para que eles pudessem ter e ver o Senhor Jesus fazer coisas magníficas e maravilhosas. Nosso Senhor fez coisas que eles nunca tinham visto ninguém fazer, ninguém realizar. Isso foi criando uma expectativa no coração deles a cada amanhecer. O que será que Ele vai fazer hoje? O que será que Ele vai realizar hoje? Imagine você, aqueles 12 homens junto com Jesus, lá na porta do sepulcro, onde Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Já há 4 dias. Você sabe que o judeu, ele não vela o corpo da pessoa. A pessoa morreu, liberou imediatamente e eles sepultam a pessoa. Eles ficam na porta do sepulcro chorando, lamentando, mas eles não fazem o velório. Então, Lázaro estava morto há 4 dias, estava sepultado, e a multidão estava chorando à porta do sepulcro. E muitos estavam na casa de Marta e Maria, consolando-as pela perda do irmão. Nosso Senhor chega ali e Ele vem com seus 12 discípulos. Os discípulos não podem imaginar o que é que vai acontecer. Eles não conseguem conceber o que ia acontecer. Para eles, Lázaro estava morto e pronto. Talvez até aquele momento, nenhum deles haviam visto Jesus ressuscitar algum morto. Eles talvez, a ressurreição do filho da viúva de Naim, talvez ainda não tivesse acontecido. A ressurreição da filha de Jairo ainda não havia acontecido. Então eles não sabiam o que esperar, né? Eles acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, acompanhavam devido à confiança crescente que eles tinham nele, por aquilo que eles ouviam, pelos ensinamentos que eles ouviam do Senhor e pelas coisas que o Senhor Jesus Cristo fazia. Então uma confiança muito grande estava dentro do coração deles, e eles tinham sempre a expectativa do que Ele iria fazer. E quando eles estavam lá, e nosso Senhor Jesus Cristo mandou que a pedra fosse removida, eles ficaram observando. Eles não deram nenhum tipo de palpite. A irmã do morto falou assim: eu não vou tirar a pedra daí não, já faz 4 dias que está aí, está cheirando mal, eu não vou tirar não. Ele disse: se você não tirar, você não vai ver a glória de Deus brilhar.
Ele insistiu, ela foi e tirou. Mas os discípulos não falaram para nada para ele, nada, nada, nada. Eles não chegaram até o Senhor Jesus Cristo como eles chegaram quando o Senhor estava caminhando e veio aquela mulher gritando: "Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está lá em casa." E a mulher gritando, gritando, e eles falaram para o Senhor: "Senhor, atenda logo essa mulher aí, poxa vida, está perturbando os nossos ouvidos com essa gritaria toda aí." A mesma coisa eles fizeram com o cego Bartimeu, né? O Bartimeu estava gritando lá, e eles disseram para o Bartimeu: "Para de gritar aí, para de gritar." Né? Eles estavam tentando, a mesma coisa quando aconteceu, quando o Senhor estava ensinando, as crianças rodearam ele, e os discípulos chegaram e queriam afastar as crianças, né? Então, ali eles não falaram nada, ficaram só na expectativa. E quando Jesus mandou que o morto ressuscitasse, voltasse à vida, eles ficaram com o queixo caído. Não somente eles, todas as pessoas que ali estavam. Então, para eles, irmãos, cada manhã acontecia algo novo. O dia raiava e eles não viam a hora de acordar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo começava a caminhar. Ele tinha os lugares certos, ele não dava um passo sequer sem a orientação do Espírito Santo. Tudo que ele fazia com o propósito de Deus. Então, aonde ele ia, coisas aconteciam, coisas sucediam. Aquele cego, irmão, aquele cego de nascença, que os discípulos chegaram para o Senhor e questionaram: "Senhor, escuta aqui, quem que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou os seus pais?" Jesus disse: "Nem ele nem os pais pecaram." Isso aí aconteceu isso aí para a manifestação da glória de Deus. Aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse. Então, eles tinham essa expectativa. Mas, irmãos, será que os discípulos só tinham expectativa de coisas boas? Sim, eles só tinham expectativa de coisas boas. Eles não traziam no coração deles expectativa de coisas adversas, de coisas contrárias. Tanto que, quando o Senhor Jesus Cristo falou para eles a respeito do que haveria de acontecer com ele, o que ele haveria de padecer, o que haveria de passar, os discípulos chegaram para o Senhor e falaram: não vai acontecer isso. E por que eles falavam isso? Falavam baseado nas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo tinha feito. Ninguém tinha poder de colocar as mãos sobre ele. Por muitas vezes tentaram fazê-lo, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Por quê? Porque não era o momento ainda. Mas o Senhor sempre foi ameaçado de morte. Tentaram apedrejá-lo várias vezes, caluniaram, mentiram contra ele, ofenderam-no. Mas ele jamais retrucou, ele jamais fez alguma coisa, jamais. Ele sempre ficou na presença de Deus, ele sempre ficou dentro do propósito que ele veio para cumprir, sempre ficou dentro desse propósito. Agora, irmãos, nós vemos uma passagem aí, que o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Ora, uma travessia tem um percurso a ser percorrido. Tem um percurso a ser percorrido. Eles jamais poderiam imaginar o que haveria de acontecer nesse percurso. Assim como nós, irmãos, nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo com o Senhor. E com a nossa confiança no Senhor, nós esperamos que tudo que seja bom, porque é isso que a palavra fala: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Então nós achamos que a nossa caminhada, a nossa travessia nessa vida vai ser coroada somente de boas oportunidades, de coisas excelentes, de coisas boas, de coisas ótimas. Mas olhando no capítulo 11
do livro dos Hebreus, lá nós encontramos uma relação de homens considerados os heróis da fé. Lá, amado, tem muitos homens que foram usados tremendamente por Deus e fizeram grandes milagres. Mas naquela lista também tem homens que estão lá que eles não fizeram nenhum milagre. Nada. Mas a Bíblia diz que eles são heróis da fé. Por que heróis da fé? Está escrito no capítulo 11, versículo 16 de Hebreus. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Essas pessoas que são consideradas os heróis da fé, foram pessoas que eles não tiveram a vida deles preciosas por nada. Por quê? Porque havia uma expectativa no coração deles, a expectativa da travessia para o outro lado. A travessia para o outro lado, isto é, eles sabiam que eles não eram desse mundo. Eles sabiam que Deus havia preparado para eles uma cidade especial. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo havia ascendido aos céus, ou ascenderia aos céus e iria preparar lugar para eles nessa cidade maravilhosa. Irmãos, deixe-me lhe dizer uma coisa. Esses homens, eles não se importaram com aqueles que queriam tirar a vida deles. Eles, na verdade, até permitiram que a vida deles fosse tirada, por causa dessa expectativa gloriosa que eles tinham no coração. Eles morreram devido à fé deles. Me deixe perguntar para você hoje, será que nós, como igreja brasileira, será que nós hoje estamos dispostos? Será que a nossa fé ela é forte o suficiente em nós termos a mesma esperança que eles tiveram, de nós não termos a nossa vida por nada preciosa, e se fosse necessário morrer pela fé, morreríamos? Será? Será que nós temos? Será que cada um de nós tem? Hoje eu vejo tanta coisa, irmão. Eu vejo assim, olha, as pessoas por nada desistindo do Senhor. Por nada. Eu vejo pessoas assim mudando de igreja por nada. Eu vejo pessoas assim pulando para lá, pulando para cá, buscando o quê? Buscando o quê? O quê? Na onde? O quê? Buscando o quê? Sendo que o cristão, ele tem a sua responsabilidade pessoal perante Deus. A responsabilidade é de cada um. Não é o local, não é o lugar, não é a transformação, não é a mudança, a não ser que eu estou falando dentro de princípios bíblicos. Eu não estou falando de coisa extra-bíblica, não estou falando disso. Não estou falando. Mas estou dizendo, será que nós temos firmeza suficiente para ser um combatente da nossa fé? A travessia, ela pode se deparar com tempestades terríveis. Você se lembra do que está escrito no capítulo 7, versículo 25 de Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e começou a dizer para eles a respeito do homem sábio e do homem que falta senso, falta juízo. Ele fala do homem que foi fazer a sua casa, mas ele se preocupou muito com os alicerces dela. Por quê? Porque tanto na casa de quem ama a Deus, quanto na casa daquele que não ama a Deus, acontece às vezes as mesmas coisas, estão sujeitos às mesmas tempestades. Estão sujeitos às mesmas situações difíceis. O cristão, além disso, porque o cristão, além dele ter
os confrontos naturais, como qualquer pessoa do mundo tem, as dificuldades naturais, como qualquer pessoa do mundo tem, ele tem a dificuldade de manter-se na fé. A fé dele é desafiada constantemente. Então, esse homem, ele foi construir a casa dele. O que ele fez? Ele se preocupou com os alicerces. Porque eu quero segurança para a minha vida, porque eu quero segurança para a minha família. Eu não vou construir uma casa que qualquer tempestade venha derrubá-la. Eu vou construir algo que me dê segurança, tanto a mim, quanto a minha casa, quanto a minha família. A tempestade é um quadro das provações da vida. Quando eles estão atravessando o mar, eles não estavam esperando uma tempestade, até porque tempestade ela se forma de uma hora para outra. Tempestade é como um acidente acontece, num piscar de olhos. Tempestade também é assim, uma hora para outra ela acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece na minha vida, acontece na tua vida, acontece na vida de todas as pessoas. Mas o importante é que a nossa casa esteja bem fundamentada, porque o Senhor Jesus Cristo diz que caiu uma tromba da água, os rios transbordaram, a correnteza se formou e veio e bateu com ímpeto. Ímpeto é força suficiente para derrubar. Mas ao bater com ímpeto naquela casa, não encontrou êxito. Por quê? Porque o segredo não estava na aparência da casa, o segredo estava na fundação da casa. O segredo da nossa vida não está naquilo que nós queremos mostrar, não. O segredo da nossa vida está naquilo que ninguém vê, mas que você sabe como é que você está construindo a tua casa. Eu sei como é que eu estou construindo a minha casa. Eu sei como é que eu estou fazendo, onde é que eu estou cavando. Eu sei, e você também sabe. Você sabe a maneira como você está construindo a sua casa. Você sabe de que modo você está. Você sabe o material que você está usando. Você sabe. Por quê? Devemos construir bem construída. Porque tanto na casa daquele homem que a construiu sobre a areia, a mesma tempestade veio, os rios transbordaram, vieram e bateram naquela casa e aquela casa não suportou. Do mesmo jeito, veio a tempestade, transbordaram os rios, bateram com ímpeto na casa do homem que tem bom senso, e ela não foi derrubada. Eu espero que assim a gente esteja construindo a nossa casa, porque a gente não sabe os vendavais que nós vamos deparar na nossa travessia para chegar do outro lado. Irmãos, a Bíblia nos fala, no versículo 38, que Jesus estava na popa do barco dormindo. Estava lá na popa do barco. Quando Jesus é o piloto, nós podemos confiar, irmãos. Mas veja bem uma coisa. Você sabe que quando os discípulos ficaram apavorados, Jesus entrou no barco com eles, Jesus foi dormir. E Jesus sabia que a maioria dos discípulos estavam com ele ali, todos eram pescadores. Eles eram acostumados a pilotar barcos, eles eram acostumados com aquele lugar ali, acostumados, pescavam ali. Eles sabiam para onde ir, eles estavam pilotando. Quando a tempestade aparece, irmão, e eles não conseguem mais controlar o barco, e eles vão saculejar o Senhor para acordá-lo, e eles vão com essa palavra assim: o Senhor não está preocupado com a nossa vida, não? O Senhor não está preocupado que a gente vai morrer, não? Eles não estavam indo lá acordar o Senhor para o Senhor repreender o vento e o mar, não. Sabe por quê? Porque isso eles nunca tinham visto.
Isso Jesus nunca tinha feito. Consequentemente, eles não tinham visto, então não foram acordar o Senhor para o Senhor repreender o vento e o mar. Não foram. Eles foram acordar o Senhor. Por quê? Para que o Senhor então desse uma nova direção para eles, um novo rumo para eles. Era essa o propósito. E isso a gente encontra no último versículo que eu li, onde eles estão confusos. Um pergunta para mim: quem que é esse homem aí que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, ao acordar Jesus, eles não acordam Jesus para repreender o vento e repreender o mar. Eles querem que o Senhor lhes dê uma direção. Dê uma direção. A mesma coisa, meus irmãos, quando Jesus, ele é o nosso piloto, né? Nós jamais iremos perecer. Jamais iremos perecer. Olha, o apóstolo São Paulo, quando ele recebeu a condenação e ele apelou para César, e as autoridades disseram: você apelou para César você irá. E ele foi entregue ao comandante de um navio, e esse navio ia para Roma. Então, para esse comandante levar Paulo e entregá-lo às autoridades. Estão navegando. Deus fala ao coração de Paulo que não era a hora, não era o momento do barco sair do porto para navegar. O tempo estava maravilhoso, estava tudo bem. Mas Deus falou no coração de Paulo: fala para o capitão não ir, porque a viagem não será boa. Então Deus estava avisando Paulo, Deus estava dando um direcionamento. Mas espera aí, Paulo era um prisioneiro. Você acha que o capitão ia dar ouvido para aquilo que Paulo estava falando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nos diz que o próprio dono do navio falou: não, nós vamos embora, vamos em frente, vamos navegar. E eles navegaram, mesmo contra a orientação que haviam recebido. E eles estão navegando, e a coisa começa a aparecer. A situação adversa começa a surgir. Eu não sei, meu amado, se você está fazendo uma travessia calma, uma travessia maravilhosa, você está navegando, né, tranquilamente, gostosamente, prazerosamente, né? Glória a Deus se você está fazendo essa travessia. Mas quem sabe você está fazendo uma travessia para a outra margem e você está vivendo uma tempestade na vida. Está recebendo uma tempestade. A tempestade está vindo contra você. O Senhor continua sendo o piloto. Ele continua sendo o piloto, ele continua no comando. Então, eles estão indo, vento contrário, Paulo fica preocupado e o comandante fica preocupado, mas daí Deus fala algo para Paulo. Paulo, fala para esse povo aí, que por amor a você, eu vou preservar a vida de todos eles, mas a embarcação vai ser perdida e toda a carga também vai ser perdida. E foi o que Paulo falou para o comandante. E o comandante não tinha que fazer mais nada. Jogou toda a carga no rio, aliviou o navio, mas mesmo assim, a tempestade foi tão forte, que o navio se quebrou todinho. Mas Deus havia dito para Paulo, e Paulo havia dito para o comandante e para todas as pessoas, nessas palavras: o Deus a quem eu sirvo falou comigo nesta noite. E ele me disse que era para mim tranquilizar o meu coração, e que é para você tranquilizar o coração de vocês também. Já fazia dias que eles não comiam. Diz: vocês têm que comer, vocês comam, porque nenhuma alma irá se perder, nenhum de vocês irá perder a vida, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele vai guardar as suas vidas por amor a mim.
Irmão, Jesus está no controle. Era uma profecia que o Senhor havia dado para Paulo. Mesmo o navio se arrebentando todo, a palavra de Deus, ela jamais deixa de se cumprir. Jamais deixa de se cumprir, jamais, jamais, jamais. Não há tempestade, irmão, que impeça o cumprimento da palavra de Deus. Não há tempestade que impeça o cumprimento da palavra de Deus. Se Deus tem uma palavra para você, meu irmão, se Deus tem algo para você, se Ele falou algo para ti, e embora todas as coisas estão cooperando contrariamente àquilo que você ouviu, saiba de uma coisa: o que vai prevalecer é a palavra. A palavra vai prevalecer. A bússola que orienta, é o rumo que você tem que tomar, são as promessas de Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, que nós lemos, eu vou repetir para você, está escrito assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Ele disse, boca, palavra, aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Irmão, o lastro que dá estabilidade é a palavra de Deus. O que é o lastro? Lastro, vou explicar para você compreender. Olha, algo que dá estabilidade. Algum tempo atrás, uma indústria automobilística, ela soltou um novo carro na praça. Esse carro, ele era bonitinho, só que acontecia algo com ele. As pessoas iam fazer curva e ele derrapava e ele capotava. Jogava muito a traseira, porque ele não tinha estabilidade ao fazer a curva. Então, o que era necessário se fazer? E que muitas pessoas faziam, eles colocavam peso na traseira desse carro, sacos de areia. Então, quando eles iam fazer a curva, o saco de areia pesava, flexionava o carro para baixo, né? Então firmava o carro no chão, então ele pegava mais estabilidade. Isso é o lastro. Lastro é aquilo que dá estabilidade, e o lastro da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá estabilidade. Amém? Dá estabilidade. Irmãos, todo barco tem o quê? Tem uma âncora. Uma âncora. Todo barco tem uma âncora. No capítulo 6, versículo 19 de Hebreus, está escrito assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está comparando a nossa vida como um barco. Todo barco tem uma âncora. A âncora, irmão, ela é usada, ela é lançada ao mar, afunda parte dela na areia, e uma âncora de 20 toneladas, ela tem a capacidade de imobilizar uma embarcação de 100 mil toneladas. Basta uma âncora de 20 toneladas para segurar um navio de 100 mil toneladas. Quando a âncora não é lançada, as correntes marítimas, elas levam o barco para lá e para cá. Elas são muito fortes, levam o barco para lá e para cá. Você lembra que está escrito na palavra de Deus que nós não podemos ser pessoas levadas do vento de um lado para outro, do outro lado para outro, do outro lado para outro? Nós precisamos usar a âncora da palavra de Deus. Fixar, irmãos, a nossa vida diante do Senhor.
E quando ele fala sobre âncora aqui, ele está falando que na a nossa alma nós temos uma âncora, essa âncora que nos dá a esperança, é firme e segura. Ela é firme e segura, irmão. Fique tranquilo, sua vida está bem segura nas mãos de Cristo. Nada lhe moverá do seu lugar na pessoa dele. Você já passou por várias tempestades. Eu já passei por várias tempestades. Você já passou por muitas tempestades na travessia. Já passou. Outras tantas, quem sabe, você ainda vai atravessar. Outras tantas, quem sabe, eu ainda vou atravessar. Mas fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. O Senhor é o piloto do seu barco. É Ele que dá estabilidade para a tua vida. Ele é a âncora da tua alma. Ele é a tua segurança. Amém? Ele é a tua segurança.